Fala galera, beleza? Canal Bet Green, Palpite Futebol 2.0, lançando mais um vídeo aqui pra vocês. Como prometido, eu vou continuar lançando vídeos aqui no canal secundário, tá? Assim como eu já tô lançando lá no primeiro. Vou continuar lançando aqui no segundo, porém com alguns palpites diferentes, né? Vou estar tipo dando uns palpites extra aqui no canal secundário. Então, se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva e não esqueça também de se inscrever aqui no canal principal, tá, galera? Que é o canal Bet Green, Palpite Futebol. Esse aqui é o principal, com 185 mil inscritos. Esse daqui é o principal, então você já se inscreva aqui também, que eu vou estar postando palpite nos dois, tá? Aqui no secundário eu vou estar tentando postar alguns palpites diferentes e algumas novidades aí. Vou tentar ver se eu elaboro aí assim um vídeo com uns bilhetes um pouco, com a odd um pouco mais alta, né? Uns bilhetes assim um pouco mais arriscado. Vou ver se tem algum mercado também específico para estar postando aqui no secundário. E vou estar mantendo os dois ativos aí e espero que eu possa contar com a ajuda de vocês aí. Então quem ainda não for inscrito já se inscreva e mete o dedo no like, tá show? E vamos ao que interessa, né? Os jogos que eu separei aqui para essa rodada de domingo são esses jogos aqui, né? Nesse domingão aí, dia 3 de abril de 2022. Primeiro jogo que a gente vai estar falando aqui, Campeonato da Austrália, a gente vai ter MacArthur FC contra o time do Perth Glory, nesse jogo que acontece 5h20 da manhã, jogo na casa do MacArthur, que na minha opinião tem grande favoritismo para vencer, né? A gente vai ver aqui na classificação que o MacArthur tá numa posição melhor do que o time do Perth Glory, que é o último colocado com apenas 3 vitórias, né? 5 empates e 10 derrotas, enquanto o MacArthur tá aqui com 26 pontos, né? 7 vitórias, 5 empates e 7 derrotas. Nesse jogo aqui, galera, eu particularmente pelo que eu analisei, a gente vai ter duas possibilidades, ou uma vitória do MacArthur, ou talvez um empate, né? O mais certo aqui é uma vitória do MacArthur, mas por segurança a gente pode estar indo com a dica: casa vence com empate anula e a probabilidade 2-1 casa. Agora vamos pro próximo jogo, o Campeonato Italiano Série A, jogo entre Fiorentina contra Empoli, jogo 7h30 da manhã. Nesse jogo aqui, acredito que o mercado de gols vai ser bem interessante, né? Isso porque a Fiorentina tem um ataque efetivo e o Empoli também é uma equipe chata, né? Só que tem a defesa bem vazada, como a gente vai ver aqui. O time visitante, o Empoli, tem 55 gols sofridos em 30 jogos, porém tem 41 gols marcados, né? Um ataque bem efetivo. Enquanto a Fiorentina, que é o time da casa, tem 48 gols marcados e 38 gols sofridos. Nesse confronto aqui, eu acredito muito no favoritismo aqui da Fiorentina para vencer, porém o mercado de gols, na minha opinião, é mais seguro. Acredito aqui que a Fiorentina tem chance de marcar 1 ou 2 gols e o Empoli é a mesma coisa, né? Também tem chance de marcar, quem sabe, aí um gol ou até mais. E com isso a gente pode estar indo com a dica: mais de 2,5 gols e a probabilidade 2-1 casa. Agora vamos para o próximo jogo. Agora a gente vai ter aqui campeonato alemão da segunda divisão, a Bundesliga 2, jogo entre Werder Bremen contra o Sandhausen. Jogo 8h30 da manhã, jogo na casa do Werder Bremen, que na minha opinião tem favoritismo total para vencer esse jogo, né? O time está na terceira posição, dependendo dos resultados pode até pegar a liderança, né? Tem o St. Pauli que está jogando nesse exato momento, o Darmstadt já jogou, então querendo ou não o time vencendo, pega no mínimo aqui a segunda posição, né? Então o time tem noção disso e vai em busca aí dessa vitória. Ainda mais que vai pegar o Sandhausen, que está aqui beirando a zona do rebaixamento, né? Está em 15º lugar com 30 pontos apenas, é uma equipe que oscila bastante no campeonato, e como eu falei, né, Werder Bremen, na minha opinião, tem uma equipe muito mais bem qualificada do que o Sandhausen, né? O Werder Bremen jogando em casa, por exemplo, venceu 7, empatou 4 e perdeu apenas 2 partidas, enquanto o Sandhausen, jogando fora de casa, 5 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Não tem um retrospecto tão ruim fora de casa, né? O time do Sandhausen jogando em casa tem um retrospecto pior do que quando joga fora de casa. Mas como é um jogo muito decisivo aí pro Werder Bremen, na minha opinião aí, o time não vai decepcionar, ainda mais jogando diante de sua torcida, né? Então a gente pode estar indo com a dica: casa vence e a probabilidade 2-0 casa. Agora vamos para mais um jogo, o Campeonato Inglês Premier League, jogo entre o West Ham contra Everton, jogo 10 horas da manhã. Nesse jogo aqui, acredito que o mercado de gols aqui vai ser bem interessante, né? O West Ham tem até um pouquinho de favoritismo, né? Tá numa posição melhor, o time tá em 8º lugar, enquanto o time do Everton tá beirando a zona do rebaixamento, né? Na última rodada conseguiu uma vitória, né, contra o Newcastle, foi onde conseguiu aí dar uma respirada, né? O time possivelmente ficaria na zona do rebaixamento, né? Dependendo aqui também do saldo de gol, apesar que não, o saldo de gol do Watford é pior, mas ficaria com a mesma pontuação do Watford, então ficaria numa situação bem mais complicada, né? E lembrando também que o time tem 27 jogos, né? Então tem jogos a menos aí do que as demais equipes daqui da parte de cima. Mas pela campanha que o Everton vem apresentando aí, eu acho favoritismo aqui pro time do West Ham, né? Mas, como eu falei, o mercado de gols aqui, na minha opinião, é muito mais seguro. Acredito que nesse jogo aqui a gente vai ter a oportunidade de assistir bastante gols e logo no primeiro tempo a gente vai ter chance de assistir pelo menos um golzinho. E com isso a gente pode estar indo com a dica: mais de meio gol no primeiro tempo e a probabilidade 2-1 casa.
Agora vamos pro próximo jogo, agora a gente vai ter Campeonato Mineiro, né? A gente vai ter aqui disputa do terceiro lugar, jogo entre Atlético Clube contra o Caldense, jogo 11 horas da manhã. Primeiro jogo, o Atlético conseguiu um empate fora de casa, né? Ficou em 1-1 primeiro jogo, e agora jogando em casa aí tem tudo para poder conquistar aí uma vitória, né? E conquistar esse terceiro lugar, que não significa muita coisa, mas o Atlético jogando em casa é uma equipe muito chata, né? Se a gente for ver aqui rapidinho, ó, a gente vai ver que o time jogando em casa dos últimos 5 jogos venceu 4 e perdeu apenas um, que foi pro time do Cruzeiro, né? Então é uma equipe que quando joga em casa aí costuma ter bons resultados. E com isso a gente vai ter possibilidade de assistir o Atlético vencer esse jogo ou no máximo aqui um empate. E com isso a gente pode estar indo com a dica de segurança. Casa vence com empate anula e a probabilidade 1-0 casa. Agora vamos para mais um jogo, o Campeonato da Suíça, jogo entre Basel contra Young Boys, jogo aqui que acontece 11h30 da manhã, né, jogo na casa do Basel. Na minha opinião, esse jogo aqui vai ser bem equilibrado e acredito até num jogo aí com bastante gols, né, acredito aí que vai ser um jogo interessante pra gente assistir 3 gols ou mais, e também vamos ter a oportunidade de assistir gol das duas equipes, né, o Basel jogando em casa aí vai em busca de uma vitória, e o Young Boys não vai ficar muito atrás, né, o time do Young Boys aí que tá numa posição aqui bem interessante, terceiro lugar, enquanto o Basel é o segundo colocado, tão bem distante do Zurich, que é o primeiro colocado, né? Só para vocês terem uma noção aqui, o Zurich está com 13 pontos de vantagem para o Basel, que é o segundo colocado, então o Zurich está aí respirando tranquilo, entre aspas, né? Mas nesse confronto aqui entre Basel e Young Boys, a gente vai ter a oportunidade de assistir um jogo bem equilibrado, que eu particularmente não apontaria um favorito, né? Acredito que é jogo bom pra gente assistir gol das duas equipes, e a gente pode estar indo com a dica. Ambos marcam e a probabilidade 2-2. Agora vamos para mais um jogo aqui do Campeonato Inglês, Premier League, jogo entre Tottenham e Newcastle, jogo que acontece meio-dia e meio, jogo na casa do Tottenham que não vai ter vida fácil, né? O Newcastle aí é uma equipe muito chata, o time chegou a estar numa situação bem complicada, né? Chegou a ficar na zona do rebaixamento. Agora, se a gente for ver aqui, o time deu uma respirada, né? Até o momento agora o time está em 15º lugar com 31 pontos, 9 pontos de vantagem para o primeiro da zona do rebaixamento, que é o Watford, mas o time vai brigando aí para poder subir na tabela, né? E lembrando que o time tem um jogo a menos, ou até mais 2 jogos a menos aqui do que algumas equipes aqui da parte de cima, né? Eu digo isso porque tem equipes aqui como o Brentford que tem 31 jogos, então 2 jogos a menos do que o Brentford e 2 jogos a menos também do que o Wolverhampton, por exemplo. Então o time, querendo ou não, tem pelo menos um jogo a menos aí do que a maioria das equipes aqui da parte de cima. Então o time vencendo esse jogo aí pode subir um pouquinho na tabela, e o Tottenham vai em busca de uma vitória aí para poder entrar aqui no G4, né? Lembrando que do primeiro ao quarto colocado garante uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada, mas como eu falei, não vai ter vida fácil, né? Esse jogo aqui, na minha opinião, é bom para gols. Acredito aí que o Tottenham jogando em casa aí tem chance de marcar uns 2 gols, pelo menos, e o Newcastle também tem chance aí de marcar, quem sabe, 1 ou 2 gols nesse jogo. Com isso, a gente pode estar indo com a dica mais de 2 gols e meio e a probabilidade 2-1 casa. Agora vamos para mais um jogo, agora a gente vai ter aqui Campeonato da Turquia, né, Superliga, jogo entre Trabzonspor contra Besiktas, jogo que acontece aqui 2h30 da tarde. Nesse confronto aqui, acredito muito aí que o Trabzonspor não vai ter vida fácil, né, o time está na liderança aqui de forma isolada, né, são 14 pontos de vantagem para o segundo colocado, que é o Fenerbahçe, que vem de uma reação muito boa, enquanto o Besiktas vai fazendo uma campanha muito ruim, né, o Besiktas aí está abaixo do esperado, aqui está em 8º lugar com 46 pontos, é uma equipe que tem um ataque muito bom, né, 44 gols sofridos, mas é uma equipe também que sempre sofre gols, né? Então tem esse problema aí. Mas jogando fora de casa aí, vai em busca aí de, quem sabe, uma surpresa e conseguir uma vitória aí fora de casa contra o Trabzonspor. Eu acredito aqui que nesse jogo eu não apontaria um favorito pelo fato de ser um time que tá jogando muito, que tá na liderança, que é o Trabzonspor, contra outro time de grande tradição aí que vai em busca aí de uma recuperação e pontuar aí para poder subir na tabela, que é o Besiktas. Então, nesse jogo a gente vai ter chance de assistir gols das duas equipes, e com isso a gente pode estar indo com a dica. Ambos marcam e a probabilidade 2-1 casa. Agora vamos pro próximo jogo, a gente vai ter aqui Campeonato da Noruega, né, primeira rodada. Eu particularmente não gosto de apostar assim em primeira rodada de campeonato, mas esse jogo aqui é muito interessante porque são duas equipes ótimas, né, o Rosenborg, uma equipe de grande tradição na Noruega, e o Bodo Glimt, que simplesmente vai fazendo temporadas aí muito boas, né, então são duas equipes aí que tem tudo aí para poder sair um jogo bem interessante, né. Esse jogo que é 3 horas, o jogo vai ser na casa do Bodo Glimt. Na minha opinião, o Bodo Glimt tem um pouquinho de favoritismo, mas como eu falei, o Rosenborg tem aí sua força, né, na Noruega, então pode complicar a vida aí do Bodo Glimt, quem sabe surpreender até vencer, né. A única coisa que eu sei que é jogo muito bom aí pra gente assistir gol das duas equipes, né, acredito aí que vai ser um jogo aí pro Bodo Glimt marcar 2 gols, ou quem sabe até mais, e o Rosenborg a mesma coisa, né, também tem chance de marcar 1 ou 2 gols. Com isso a gente pode estar indo com a dica, ambos marcam e a probabilidade 2-2.
Agora vamos para mais um jogo, a gente vai ter o jogo aqui do Campeonato Francês, jogo entre Paris Saint-Germain, PSG, contra o Lorient, jogo que acontece 3h45 da tarde, e esse jogo aí vai ser na casa do PSG, que na minha opinião tem favoritismo total, né? O PSG que está na liderança do campeonato, de forma isolada, né? São 12 pontos de vantagem para o segundo colocado, que é o Rennes, que já jogou, por sinal, né? E vai pegar o time do Lorient, que está aqui na parte de baixo da tabela, que possivelmente vai brigar para não ser rebaixado, é uma equipe bem fraca, e o PSG tem tudo para poder conquistar uma vitória aí bem fácil nesse jogo. Acredito até mesmo numa vitória do PSG no primeiro tempo. E com isso a gente pode estar indo com a dica: casa vence no primeiro tempo e a probabilidade 4-1 casa. Agora vamos para mais um jogo, agora a gente vai ter Campeonato Paulista, a grande final entre Palmeiras e São Paulo, jogo 4 horas da tarde. Nesse confronto aqui, acredito aí que o Palmeiras tem um pouco de favoritismo, né? Ainda mais que precisa do resultado mais do que nunca, né? Primeiro jogo aí, o São Paulo fez um placar muito bom, 3-1, jogando no Morumbi, e agora o time do Palmeiras jogando em casa aí tem que buscar essa vitória, né? E eu acredito que vai ser jogo bom aí para a vitória do Palmeiras, ou até mesmo para o mercado de gols. Acredito que o mercado de gols também é bem interessante, porque o time do Palmeiras tem que sair pro jogo em busca dessa vitória aí, né? O time não tem outra alternativa a não ser meter um 2-0, um 3-0 para poder ser campeão. Então o time tem que sair para o jogo, e com isso pode se tornar um jogo aberto, pode se tornar um jogo aí com chance de gols aí nesse confronto entre Palmeiras e São Paulo. Acredito que pelo menos 2 gols aí é quase certo da gente assistir nesse jogo, e com isso a gente pode estar indo com a dica: mais de 1,5 gol e a probabilidade 2-1 casa. Agora vamos para o nosso último jogo, agora a gente vai ter o jogo aqui entre Barcelona e Sevilha, pelo Campeonato Espanhol La Liga, jogo 4 horas da tarde, jogo na casa do Barcelona. Na minha opinião, o Barcelona é grande favorito aí para vencer esse jogo, porém não vai ter vida fácil porque vai estar enfrentando aí o segundo colocado, que é o Sevilha, né? Até o momento aí no campeonato aí o Barcelona vem de uma ascensão muito incrível, né? O time chegou a ficar aqui na parte aqui entre 11º, 10º lugar, e agora simplesmente o time está aqui em 4º lugar, brigando aí para poder ficar aqui entre os 4 primeiros, né? Não digo nem na liderança, porque o Real Madrid realmente abriu uma vantagem muito grande aí para esses 3 times fortes, né, que é o Sevilha, Atlético de Madrid e o Barcelona. Então eu particularmente acredito que o Real Madrid só perde o título para ele, mas o Barcelona não tem nada a ver com isso, vai em busca de uma vitória para pelo menos garantir uma vaga na próxima Liga dos Campeões, né? O time vem de 5 vitórias seguidas, enquanto o time do Sevilha vem de 3 empates seguidos, né? Nesse jogo aqui acredito que a gente vai ter grande chance aí de assistir o Barcelona vencer esse jogo, mas não vai ser uma vitória tão fácil. E com isso a gente pode estar indo com a dica: casa vence e a probabilidade 2-1 casa. Enfim, galera, espero que vocês tenham gostado aí dos palpites desse domingo, e agora eu vou estar lançando aí para vocês 3 bilhetes prontos. E o primeiro bilhete é esse daqui, ó.